Quando, nos anos 60 do século XX, os satélites geoestacionários se tornaram uma realidade, foi possível utilizá-los para as comunicações a longa distância e outros fins que têm vindo a modificar a forma como vivemos, trabalhamos e passamos os tempos livres. Dois astronautas com massas diferentes encontram-se no interior de um satélite geoestacionário em repouso em relação às paredes do satélite. Selecione a alternativa correta. Antes de procedermos à análise das alternativas, vamos fazer aqui um pequeno estudo e ver a que forças é que estão sujeitas os dois astronautas e qual a aceleração a que cada um também está sujeito. Como sabemos, um satélite geoestacionário é um satélite que tem um período de rotação de 24 horas e, portanto, encontra-se sempre sobre a mesma vertical em relação ao planeta Terra. Esta zona habitacional, por exemplo, aqui, de grandes dimensões, obviamente, está permanentemente a receber informações deste satélite, do mesmo satélite, porque ele, sendo geoestacionário, descreve uma órbita circular com um período de 24 horas, portanto igual ao período de rotação da Terra, conforme aqui a animação o pretende ilustrar. Vamos então fazer aqui um pequeno trabalho de verificação das forças a que os astronautas estão sujeitos e da aceleração a que estão sujeitos. Ora, vamos considerar o planeta Terra e vamos considerar o astronauta como uma partícula material. Estes astronautas têm a velocidade v, que é igual à velocidade do satélite geoestacionário ou de outro satélite qualquer. As forças que atuam no astronauta é a força que a Terra exerce sobre o astronauta, portanto, a interação gravitacional. De acordo com a terceira lei de Newton, o astronauta também exercerá uma força sobre o planeta Terra, que está aqui representada à cor de laranja. Como sabemos, de acordo com a terceira lei de Newton, estas duas forças têm a mesma intensidade, têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos e também estão aplicadas em partículas diferentes ou em corpos diferentes. A força com que a Terra atrai o astronauta está aplicada, obviamente, no astronauta e a força com que o astronauta atrai a Terra está aplicada no centro da Terra. Quanto é que vale estas forças? Bom, de acordo com a lei de gravitação universal, a força que a Terra exerce sobre o astronauta tem a mesma norma que a força que o astronauta exerce sobre a Terra, é calculada, portanto, através da lei de gravitação universal proposta por Newton e que se calcula da seguinte maneira. G é a constante de gravitação universal, mt é a massa da Terra, neste caso, e m, a massa do astronauta, r ao quadrado é a distância entre o centro de massa dos dois corpos, de massa mt e massa m. Se nós calcularmos o quociente entre a força que a Terra exerce sobre o astronauta a dividir pela massa do astronauta, nós vamos encontrar aqui um quociente que é constante. Repare-se que aqui é a constante de gravitação universal, esta é a massa do planeta, neste caso a massa da Terra, e este r, que está elevado ao quadrado, é a distância do centro de massa dos corpos que têm com que estão a interatuar. Neste caso, este r ao quadrado é a distância desde o centro da Terra ao ponto em que se encontra o astronauta. Ou seja, a aceleração a que o astronauta está sujeito, uma vez que a força sobre massa é a aceleração, o módulo da aceleração a que o astronauta está sujeito, depende unicamente de três constantes, se ele se encontrar sempre à mesma distância do centro da Terra. Logo, estamos em condições de proceder à análise destas alternativas. Alternativa A. As forças gravíticas que atuam nos dois astronautas, resultantes da interação com a Terra, são nulas. Obviamente que não. Existe força, a força gravítica existe. Aliás, a interação gravitacional, como sabemos, tem um alcance infinito. Portanto, no local onde os astronautas estão, há interação gravitacional. Portanto, existe força gravítica. Alternativa B. As forças gravíticas que atuam nos dois astronautas, resultantes da interação com a Terra, são diferentes de zero e iguais em módulo. Ora, nós temos aqui a força gravítica que a Terra exerce sobre os astronautas e vemos que ela depende
da massa de cada astronauta. Portanto, esta afirmação também não é verdadeira. Alternativa C. Ambos os astronautas possuem aceleração nula em relação ao sistema de referência com origem no centro da Terra. Como vimos, qualquer um dos astronautas tem esta aceleração no local onde se encontra, portanto, à distância r do centro da Terra. E, portanto, não tem aceleração nula, porque esta afirmação também não é verdadeira. Será verdadeira a D, mas vamos ver porquê. Os valores absolutos das acelerações dos astronautas em relação ao sistema de referência com origem no centro da Terra são iguais. Exatamente. São iguais porquê? Porque só dependem da constante de gravitação universal, só dependem da massa da Terra e só dependem da distância a que o astronauta está do centro da Terra. Como eles estão a uma distância, para cada distância há uma determinada aceleração. Como eles estão a uma distância fixa, no caso de se encontrarem num satélite geoestacionário ou noutro satélite qualquer, desde que descreva uma órbita circular, a aceleração dos astronautas será sempre igual e não depende da massa deles. A força, sim. A força de interação gravitacional depende da massa dos astronautas, mas a aceleração absoluta, essa não. Essa não depende. Portanto, esta afirmação D é a afirmação verdadeira.